Dizer não e não sei. É uma dificuldade danada, não é não? Para mim é, e para você? Será que você precisa aprender a dizer mais não e não sei? Aqui é a Adriana do canal Reflexões de uma Mensageira. Já falei por que mensageira, né? Porque todos que trazem uma mensagem são mensageiros. Bom, vou comentar aqui um fato que aconteceu comigo e fazer algumas reflexões dentro aí disso daí. Fatos, um não, mais de um, né? Que fez com que eu imaginasse que seria um tema legal para trazer para cá. Por que dizer não e por que dizer não sei? Eu vou começar pelo não sei. Outro dia iniciou um assunto entre família e surgiu um assunto que era um pouco delicado, e aí cada um começou a dar a sua opinião, isso, seu aquilo, seu achismo, né? Porque a gente é cheio de achismo, assim de achismo. E aí me perguntaram, e aí lá fui eu, né? Meu achismo para lá, meu achismo para cá. Não sou super entendida do assunto, então só achismo. Não conhecia os fatos de verdade, mas achismo. E aí, naquela história que vai e conversa, e aí sim foi prolongando o assunto e todo mundo dando opinião. E aí uma coisa pior ainda, não era nada da vida de ninguém que estava ali, era da vida de uma outra pessoa. E aí assim, a gente não conhece direito a vida dos outros, não sabe o que aconteceu. Toda história tem diversos pontos de vista, né? Tem diversas verdades. Cada um dos participantes de uma história vai contar uma verdade, porque é a sua verdade. E existe aquela verdade que Deus está vendo, né? O que está realmente ali acontecendo. Que na maioria das vezes é briga de ego. E eu dando a minha opinião. E aí cada um foi dar a sua opinião. E o que você dá opinião? É o que você pensa, né? E aí o que você tem que estar falando sobre algo que você não é entendido, algo que não faz parte do seu dia a dia, algo que é da vida de outra pessoa, ou um assunto que também não vai agregar nada para você. E aí vem, um diz uma coisa, outro diz outra, e o assunto incumpridando. E aí chegou um momento que eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo aqui? Eu estou me deixando entrar em um tema, em um assunto que não diz respeito à minha vida. Está aqui um grupo de pessoas envolvidas para falar de uma coisa que não é da vida delas. E eu também estou fazendo parte. E aí você corre o risco de, numa dessa, você fala uma coisa dentro do seu achismo, que nem é algo muito importante, você fala uma besteira e tá feita aí a M maiúscula, com M maiúsculo, né? Por quê? Porque você tá fazendo um comentário sobre uma coisa que você não entende direito, que diz respeito à vida de uma outra pessoa. Como assim você está se intrometendo num assunto que é interessante? Então, quando chega um momento desse, a gente tem que fazer algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, quando a pessoa vem e pergunta para gente, não sei, você fica escutando e você dá um jeito de começar a introduzir outros assuntos nisso daí na conversa, para poder você eliminar aquele assunto. Mas por que eliminar o assunto do grupo? O que você tem que ver com tá falando, quando você fala dos outros, você tá pegando a sua energia e colocando na direção da outra pessoa. E você tá falando de uma coisa que você não entende direito. Ou o que aconteceu com a pessoa ou com aquele grupo naquele momento. Você estava presente? Você nem estava presente. Você sabe quais são os fatos que levaram a conduzir aquela situação? Então, muitas vezes a gente entra de gaiato numas histórias que só por Deus. Como é que a gente pode cair nessa de ficar falando? E naquela de não, eu vou falar, eu sei, eu entendo. Muitas vezes você não entende de nada. Um outro momento de dizer eu não sei. Vai falar de telhado. Você não é entendido. Você é engenheiro, arquiteto, fez edificações, entende alguma coisa de engenharia, seja lá qual for,
de é a sua área? Não. Aí vão e te perguntam para fazer telhado. Olha, eu vou fazer um telhado, e aí o que você acha? Eu devo colocar telha de barro, telha de amianto, telha de... Posso colocar um teto solar, posso colocar telha de vidro. Você não entende, aí lá vai você. Não, porque isso, porque aquilo, que aquilo outro. Não sei, eu não sei, eu não sou entendido desse assunto. Você sabia que na neve, em alguns locais, eles constroem os telhados assim, bem íngremes, né? Bem pontudos, para poder, quando a neve cair, ela escorrer com mais facilidade? E aí, se você fizer um telhado assim aberto, a neve vai acumular, e aí nesse acúmulo de neve, ela pode de alguma forma ou quebrar o telhado, ou dar infiltração na hora que for derreter. E aí, você sabia disso? Aí lá vai você dar a sua... rasgar o seu conhecimento para falar de telhado. Não sei. Ou de uma cirurgia, o que você acha? De uma doença, o que você acha? Não sei. Não sou entendida. E aí, mas a necessidade da gente dizer que a gente entende, fala mais alto. E lá vamos nós falando. Meus filhos às vezes tiram sarro de mim. Lá na sua família, meus irmãos, né? Vocês sabem de tudo. Cada um sabe mais que o outro. Todo mundo acostumado a que sempre tinha que saber o que estava falando. Sempre tem que comentar. Não, tem que dar um pitaco, tem que dar um parecer. Sei lá por qual motivo, mas é assim mesmo e pronto. Mas eu já vi muitos lugares que são assim também, né? E aí existem as pessoas que vão dar palpite por conta de que foram acostumadas assim, outras que dão porque querem dizer que sabem de tudo. Cada qual vai ter lá o seu ponto de vista. Mas o mais importante é você perceber isso, que foi o que aconteceu comigo naquele momento. E aí o que eu fiz? Devagarzinho fui introduzindo outros assuntos para poder desviar e poder mudar o contexto, mudar a conversa. Porque no final das contas, um momento você pode até ofender sem querer aquela pessoa que estava fazendo parte ali daquela conversa. Só porque você está dando palpite. E aí, vamos lá. Às vezes, quando acontece com a gente, é tudo diferente, né? É o mesmo fato, a mesma coisa, mas quando é com os outros, a gente sabe direitinho como é que é a questão, né? Mas quando é com a gente, é tudo o contrário. Então, não sei, cabe para um monte de coisas. Ele cabe para quando está sendo falado a respeito de fatos e da vida de outra pessoa e que a conversa vem para um grupo aonde começa-se a falar o que se acha, o que se deveria fazer. E também eu não sei para quando se trata de algum assunto que precisa de algum conhecimento técnico e você não tem conhecimento nenhum e fica lá também no seu achismo. E o bacana é quando a gente ainda vai na internet, né? Vamos lá, vamos pesquisar, né? Afinal de contas, hoje em dia, o que a gente não sabe, o Google responde, né? O Google agora é IA. O que a gente não sabe, a IA já manda até fotografia, prontinho, né? Então, qual é a parte do eu não sei tá doendo dentro de você? Qual é a parte do eu não sei que você tá sempre se cutucando para poder você fazer de conta que sabe? Pensa sobre isso, veja o que você pode fazer com isso na sua vida e leva isso para o teu dia a dia, né? E agora vamos falar de não. Como é interessante a gente estar acostumada ao tempo todo dizer sim para tudo. Eu não sei se acontece isso na sua vida, mas na minha acontece de eu dizer muito sim, mesmo estando atolada de coisa para fazer. Tô com uma pilha de coisa para fazer, mas chega alguém e fala e aí eu digo, ai, sim, vem aqui que tem mais uma coisa para fazer. E o que acontece quando você pede isso? Você está se comprometendo, muitas vezes você está deixando de fazer uma coisa que você tinha que fazer para poder você fazer para o outro, e se você não consegue cumprir o do outro, você está atrapalhando, inclusive, o que o outro planejou.
Porque às vezes o outro também não sabe como é que, se você disse sim, como é que ele tem a obrigação de saber que você está cheio de coisa para fazer, com os seus horários todos lotados. E aí, isso de dizer sim também tem a ver com o fato de você não saber qual é a sua missão, o que você precisa fazer para ser dono da sua vida e cuidar das coisas que realmente são importantes para você. Porque você não prioriza as suas coisas, coloca as coisas de outras pessoas, e nesse engate aí você acaba nem cumpre o seu e não cumpre com o do outro. Outra coisa que acontece com essa de dizer sim é que você às vezes passa a fazer as coisas tudo mais ou menos para poder fazer todas as coisas. Outra coisa de dizer sim é porque você quer ser queridinho. E aí você diz sim para tudo, e todo mundo quer ser queridinho, porque a humanidade, nos tempos das cavernas, precisava estar em grupo. E aí você precisava fazer parte do grupo, então você tinha que ser queridinho também e fazer o que o grupo decidia, senão você ia ser banido do grupo e você ia morrer. E ainda tem nos dias de hoje esse treco aí dentro do nosso DNA. E uma outra coisa que também faz com que muitas vezes a gente diga sim, é o fato de que a gente quer também aparecer, né? Putz, olha só, eu consigo fazer tudo porque eu sou poderoso, eu sou poderosa. E aí, no final das contas, não faz nada bem feito e às vezes nem consegue fazer. Ou então só faz o que é do outro, né? E não faz o que é seu. E quando isso tá acontecendo para você, porque você está se boicotando para poder você não fazer as coisas que são importantes para você. E aí, quando você não faz o que é importante para você, a sua vida não anda. E aí você continua naquela vidinha, mais ou meninhos ali, o tempo todo com os mesmos passinhos. Mais ou menos mesmo, né? As coisas acontecendo, não pode ser que dê certo. Pode ser que deixa eu fazer aqui. E aí a sua nunca dá certo. A dos outros até acabam acontecendo, né? E quando você diz sim para as pessoas de trabalho, aonde você também está atrapalhando a vida delas, porque inclusive ela precisa aprender alguma coisa e você está tirando isso daí do aprendizado dela. Por que você não pode? Olha, eu não tenho tempo, você está precisando de ajuda, eu vou aqui, eu te dou uma orientada, mas você faça as coisas. Por que você não faz assim? Para também ser querido? Ou porque para poder também dizer que os outros não sabem fazer? O que está levando você a dizer sim para tudo? O que está fazendo com que esse sim que você está dizendo para tudo, para todos, para as pessoas à sua volta, está fazendo com a sua vida? E o que o não representaria se você passasse a dizer mais não? O que seria o não aí dentro desse contexto? O não seria aquele tempo que você poderia dedicar mais para alguma coisa muito importante e que você poderia dedicar um pouquinho mais de tempo para ela sair, ao invés de com um número 7, 6 ou 7, ela sair no final na sua conclusão, ela sai com um 8, 9, quem sabe até mais que isso. Quem sabe o não que você vai dizer vai fazer com que aquela pessoa amadureça, aprenda aquilo que ela tinha que fazer e ela vai para um novo patamar na vida dela. Quem sabe o não que você tem que dizer não é para poder você quebrar algum paradigma que acontece repetidas vezes na sua vida ou na vida de algum parente seu e que vai dos nossos antepassados e que está se repetindo na vida dos seus filhos, porque você continua fazendo algo que eles também vão repetir, porque a gente vai levando os paradigmas de uma geração para outra. E tá no DNA. Então, tá no DNA de que você pode estar quebrando sim. Quando você quebra um ciclo, os seus descendentes a possibilidade de acontecer com eles é muito menor, porque você quebrou ali um ciclo. E aí você continua
sim para tudo, e aí isso vai se repetindo, se repetindo. Quem sabe isso daí não está acontecendo exatamente porque você pode ser a pessoa que vai quebrar, que vai cortar esse ciclo vicioso que tem acontecido dentro da sua família e dentro das gerações. E vai parar ali mesmo em você. Quem sabe esse não é um não definitivo para uma pessoa folgada, que passa tudo para todo mundo e ela está precisando ouvir não de alguém e você talvez seja a única pessoa que pode dizer não para ela. E isso é muito sério, porque pode ser que o seu não seja exatamente a válvula que vai desencadear dentro dessa pessoa o movimento para ela se transformar numa nova pessoa. Olha só a nossa responsabilidade aqui nesse planeta, né? Eu falei sobre o dizer eu não sei, e agora estou falando do nossa responsabilidade também de dizer não. E são duas responsabilidades, uma é uma palavra, outra é um termo, que quando a gente fala com respeito, quando a gente fala com consciência, quando a gente fala com firmeza, quando a gente realmente se apossa disso daí, quando a gente percebe o poder disso daí, tanto na nossa vida quanto na vida do outro, isso pode ser transformador, né, na nossa vida e na vida do outro, e pode ser um divisor de águas, tanto nosso quanto da outra pessoa, ou daquele grupo, né, as pessoas falando todos do mesmo jeito, né, falando todas sobre o assunto, sobre um tema que é da vida de outra pessoa. Imagina você, com muito respeito, poder trazer à tona ou trazer à mente das pessoas uma nova forma de convivência, aonde a gente é um pouquinho mais evoluído, porque a gente não inclui mais a vida dos outros na nossa conversa, aonde a gente fala muito mais dos nossos planos e das coisas que a gente realmente acredita, ou tem vontade, ou sonha, do que a gente falar do que acontece com os outros, ou do que poderia acontecer com os outros, ou de como seria se fosse na vida dos outros. E que quando é na nossa é tudo o contrário, porque quando é na nossa vida, a gente nem percebe direito o que está acontecendo. E aí mistura tudo, faz uma salada de frutas, não faz reflexão e continua no mesmo engate de primeira, segunda, terceira marcha e vivendo, que aí a gente engata nos sims da vida ou nos nossos achismos e nas nossas opiniões, inclusive sem estarem pautadas em nada concreto. Saímos espalhando palavras ao vento que podem se tornar veneno na vida de outros e na nossa própria vida. Então, próxima vez que te perguntarem alguma coisa que você não sabe, ou porque não é da sua vida, ou porque não é do seu conhecimento, diga realmente eu não sei. E se for da sua vida e do seu conhecimento e não interessar aos outros, também você pode dizer porque você quer saber disso. Entenda que o eu não sei também é forte. E dizer não para não executar tarefas que precisam ser feitas por outras pessoas também é ser forte, também é importante, porque pode fazer uma diferença imensa na sua vida e na vida daquela pessoa que está te pedindo ajuda. Às vezes a gente está ajudando mais dizendo não do que dizendo sim. Eu quero nesse instante agradecer a sua presença, agradecer você estar aqui até esse momento, falar para você dar seu like, compartilhar, comentar, se inscrever no canal e dizer se você gostou de alguma coisa, se algo aqui tocou você, eu espero que sim, e que essas palavras possam fazer uma diferença na vida de quem escuta. Deus abençoe você, sua família, chuva de bênçãos, chuva de prosperidade, gratidão infinita, namastê e até a próxima.